Quero convidar os irmãos a lermos de pé. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Senhor, nós vamos a Ti em oração mais uma vez. Agradecidos por esse momento de adoração. Por esse momento de estarmos na Tua casa. Para nós, Senhor, é precioso estar na Tua presença. Mas eu peço nesse momento que Teu Espírito Santo nos mova de tal modo que neste instante toda distração, todo cansaço, toda enfermidade, toda e qualquer investida do diabo venha a ser repreendida no poderoso nome de Jesus. Que nós possamos, meu Senhor, entrarmos nesse assunto para a nossa edificação, para a edificação da Igreja de Cristo, para a edificação e o avanço do reino em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentarem. Queridos, hoje o nosso assunto é: nosso adversário está ao nosso derredor. Poderíamos usar diversos títulos para essa mensagem. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas é contra o diabo, ou principados e potestades. Nossa luta contra o diabo. Nós poderíamos usar aqui diversos títulos para esta mensagem. E eu tenho convicção de que essa mensagem, irmãos, de hoje, vai mudar alguns conceitos. Nós, durante muito tempo, não estudamos esse assunto. E quando se fala em diabo, quando se fala no inimigo, nós temos duas linhas de pensamento. Tem um grupo que acha que subestima o diabo. Não, o diabo não é nada. O diabo não faz nada. Ele não representa nada. Ele não tem poder nenhum. O diabo ele é caído, já está condenado, não me preocupo com ele. Tem pessoas que subestimam o poder do diabo. E tem outras pessoas que superestimam o poder do diabo. Tudo é o diabo. Tudo que acontece de ruim é o diabo. Tudo atribui ao diabo. Aconteceu um trem ruim, é o diabo. Tem uma dor de cabeça, isso é o diabo. Tem um problema no trabalho, isso é o diabo. Tudo é o diabo. Tem crente, irmãos, que fala mais do diabo do que do Senhor. Então tem os que subestimam o diabo não é nada. E tem aqueles que superestimam o diabo. Não, o diabo é tudo. O diabo está em pé de igualdade com Deus. Ele está ali, o combate é ferrenho entre ele e Deus ali, o tempo todo. E nós vamos, meus irmãos, entrar nesse assunto hoje, porque ele é extremamente importante para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento da fé cristã. E nós temos alguns pontos que nós precisamos colocar à mesa aqui. Primeiro, o diabo ele existe. Ele é real. Apesar de ele ser invisível e transcendente, ele é real, ele existe. Nós temos diversas passagens na Bíblia que revelam a presença, e não só a presença, mas a atuação do inimigo. Então, o primeiro ponto é isso. Ele existe, irmão. Ele existe. Ele não é uma invenção da igreja. Ele não é uma invenção da religião, de uma determinada denominação. Não, ele está na Bíblia, ele existe. Primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos, importante. Ele não pode tirar a nossa salvação. Ele não tem esse poder, ele não tem essa autonomia, ele não tem esse alcance. Isso aqui é interessante, irmãos, porque o Martinho Lutero, ele dizia que o diabo é o diabo de Deus. O diabo, ele é um cachorro, ele é como um cachorro na corrente de Deus. Ele só vai até onde Deus deixa ele ir. O Senhor dá uma determinada corrente para ele, ele vai.
O Senhor puxa ele, ele volta. Então ele não tem esse poder, ele não tem essa autoridade, ele não tem essa autonomia. Nós vamos ver isso nessa noite. Lutero também falou, irmãos, olha que interessante que Lutero disse, que existem 3 coisas que impedem o nosso crescimento. 3 coisas. São elas: o mundo, a carne e o diabo. Existem 3 pedras de tropeço para o nosso crescimento diante de Deus, para o nosso avanço no reino, para o nosso crescimento espiritual: o mundo, a carne e o diabo. Quando Pedro escreve, irmãos, esse texto, quando Pedro escreve, ele faz esse registro aqui, irmãos, é interessante porque ele estava falando de algo que ele viveu. Quando Pedro escreve, ele está falando de algo que ele viveu, inclusive na pele. Quando o Senhor Jesus está próximo a ser preso, o Senhor Jesus fala com Pedro: Pedro, o diabo vai peneirar vocês. E eu intercedi pela sua vida. E nós vamos ver, meus irmãos, que quando Jesus é preso, o inimigo investe contra eles, inclusive contra Pedro. Os irmãos se lembram que Pedro nega Jesus 3 vezes, e a maneira como ele é abordado pelas pessoas: eu te vi com Jesus. Olha, eu posso ver pelo seu jeito de falar, eu posso ver pelo seu jeito de vestir, você é um deles. Veja que o diabo, ele cirandou, ele peneirou, ele tentou peneirar como peneira um trigo os apóstolos. Pedro era um alvo dele, e Jesus intercede por ele. Então veja, meus irmãos, que Pedro está falando aqui de uma experiência que ele teve. Quando ele fala assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ele está falando de uma experiência que ele viveu na pele. Ele viu o diabo cirandar a vida dele, tentar contra a vida dele, fazê-lo pecar e cair. Mas se o diabo não pode tirar a nossa salvação, irmãos, qual é a intenção dele? Nos fazer pecar. Por quê? Porque o que nos faz separação entre nós e Deus é o pecado. A palavra fala assim: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, e nem os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Os vossos pecados fazem separação entre vós e eu, assim diz o Senhor. Então, se o diabo ele nos conseguir fazer pecar, ele nos afastará do Senhor, da comunhão, da intimidade. Ele nos impedirá o nosso crescimento, as nossas experiências com Deus. Então veja, meus irmãos, o quanto isso é importante. Então hoje nós vamos ver 3 coisas. Primeiro, quem é o diabo? Segunda coisa, como ele age. E terceira coisa, como vencê-lo. É isso que nós vamos ver aqui nessa noite. Primeiro ponto, meus irmãos, é quem ele é. Observe aqui comigo, irmãos, o texto em primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Primeira coisa, ele é o nosso adversário. Primeira coisa, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Ele é o nosso inimigo. Ele é o nosso inimigo. Com o inimigo não se brinca. Com o inimigo não se senta à mesa. Com o inimigo não se faz acordos. Com o inimigo, meus irmãos, não se tem sociedade. Com o inimigo não se tem sequer diálogo. Veja o que o apóstolo Pedro ele fala assim: o diabo, vosso adversário. Ele está escrevendo uma carta para a igreja. Primeira coisa que nós precisamos compreender: quem ele é? Nosso adversário. Isso tem que ficar claro, irmãos. Segunda questão é que o apóstolo ele usa uma metáfora. Ele usa uma figura de linguagem para se referir ao inimigo. Normalmente o inimigo na Bíblia nós vemos algumas figuras, como por exemplo a serpente, o dragão, mas aqui ele usa a figura do leão. Ele usa a metáfora do leão como uma ilustração. Por quê? Em que sentido? O leão, meus irmãos, é um dos maiores predadores que existe. Um dos predadores mais fortes e inteligentes no seu modo de caçar. Quando o apóstolo Pedro ele usa a figura do leão, ele tem justamente a intenção de nos fazer entender o seguinte: o inimigo ele não é apenas o vosso adversário, ele é um leão devorador. Ele está com fome, ele tem uma intenção, ele tem um alvo, ele tem um objetivo, e ele não vai descansar.
Ele não vai dormir, ele não vai parar, ele não vai sossegar. Era isso que ele tinha em mente. Quando ele usa a figura do leão, ele fala assim: ele anda em nosso derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa devorar. Irmãos, esse assunto é bastante interessante porque veja como que o inimigo ele é astuto e estrategista. A palavra de Deus, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, nos diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. O diabo ele tentou contra a mulher, contra Cristo, mas não venceu. Jesus venceu a morte, despojou o diabo, mas ele sossegou? Ele se deu por vencido? A Bíblia fala que ele continua, mas agora quem é o alvo dele? O restante da sua descendência, a igreja. Ele intentou contra Cristo, mas foi vencido na cruz, mas continua operando na tentativa de tragar, de impedir o avanço da igreja de Cristo. Veja, meus irmãos, que o alvo dele é um alvo certo. Há um texto em Provérbios, capítulo 31, que diz assim: o leão mais forte dos animais, que por ninguém torna atrás. Se eu não me engano, Provérbios 30, 31, não tenho certeza. O leão mais forte dos animais, que por ninguém torna atrás. Irmãos, o leão, ele é um predador. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, e ele está disposto a ir até o final. Veja o que o texto que nós lemos em Apocalipse deixa isso bem claro. Agora vamos ver quais são essas, como que ele age. Olha, vejam, voltem comigo em 1 Pedro capítulo 5, mantenham suas Bíblias abertas. Primeiro, ele anda em derredor. Anda em derredor. Presta atenção nisso aqui, irmãos. A palavra grega aqui para isso aqui no original é peripatel, que quer dizer sim, modo de viver. O modo de viver do inimigo é esse, é andar em derredor, é estar à espreita, é estar sempre pronto para o ataque. Esse é o modo de vida dele. Ele não vai para a praia, ele não vai para Paris, ele não tira 30 dias de férias, ele não dorme, ele não tem feriado prolongado. O modo de vida dele é andar ao derredor. Ele é constante, ele é incansável. É interessante, irmãos, porque em Jó, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor pergunta para ele: de onde você vem? Ele diz assim: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Olha a resposta dele para Deus. Olha a resposta dele. Eu vim de rodear a terra. Ele não está parado. Ele não está esperando acontecer alguma coisa. Ele não está esperando você, meu irmão, simplesmente cair para ele ir lá e acabar de te enterrar, não. Ele está andando pela terra. Ele está agindo dia após dia. Ele nos segue em todos os lugares. Em casa, na rua, no local de trabalho, na faculdade, na escola. É curioso, irmãos, porque a palavra cita que Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que conhecia Deus, um homem que andou com Deus, a Bíblia diz que mais próximo do final do seu ministério, ele é tentado pelo diabo e ele cai na armadilha do inimigo. Davi ainda ele é advertido ainda por um do seu exército, um homem de confiança. Mesmo assim, Davi ele prossegue numerando o povo e a ira de Deus é despejada sobre Jerusalém. Veja, irmãos, que a Bíblia diz que o inimigo tentou o próprio Senhor Jesus após os 40 dias e 40 noites de jejum. Quando Jesus termina o jejum, a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites, Mateus capítulo 4 vai dizer que o diabo começou a tentá-lo. Certamente ele estava com fome, certamente ele estava com sede, certamente ele estava exausto.
E o diabo fala para ele assim, olha, você não é Deus? Transforma aí essa pedra aí, ó. Come, mata a sua fome. Mata a sua fome, para que você vai ficar com fome? E o Senhor Jesus resiste ao diabo. Vamos prosseguir, depois nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto. O outro detalhe que o apóstolo diz assim, ele fala assim, ele anda em derredor procurando. Essa palavra procurando no original é zeteo, que quer dizer, é o mesmo termo, irmãos, é o mesmo termo usado para quando a Bíblia diz que Jesus veio procurar e achar o que estava perdido. É o mesmo termo, é a mesma palavra que é usada quando Jesus diz que ele não procura a sua glória, mas a glória do Pai. É o mesmo termo. Os irmãos entenderam o paralelismo? Da mesma maneira como que Cristo vai atrás dos seus escolhidos, da mesma maneira como que Cristo lutou para glorificar o Pai, na mesma intensidade o inimigo procura para devorar. Na mesma intensidade. A busca dele é diligente, é obcecada, é compulsiva. É visceral. Há um detalhe interessante, irmãos, quando ele usa a analogia do leão, porque quando o leão ele vai atacar um bando de animais, seja de cervos, de veados, o leão ele não ataca, cai para dentro da manada com tudo, não. Ele fica, uma das estratégias dele é, ele fica em volta, cercando, de noite. Porque ele sabe que em determinado momento, um dos animais vai se apartar do rebanho. Ele sabe, o instinto dele sabe, que em algum momento, um da manada, do bando, vai se enfraquecer e vai começar a se distanciar. E é aí que ele... Veja, meus irmãos, que o diabo, ele sabe. Ele não vai atacar no meio. Ele não vai partir para cima, lá no meio. Ele vai aguardar o momento certo. É o momento que você está fraco na fé. É o momento que alguém te decepcionou na igreja. É o momento que você estava numa expectativa de receber uma bênção e não recebeu. É o momento que você estava esperando para uma porta abrir e a porta não abriu. É o momento que você estava num momento de consagração e você, como Cristo, né? O Senhor Jesus passou 40 dias e 40 noites, estava com fome. Veja que o diabo esperou o momento oportuno. Ele não atacou Jesus no período do jejum, ele atacou após o jejum. Jesus estava em plena consagração, em plena santificação, em pleno contato com o Pai. Ele sabia, o diabo sabia que não poderia atacá-lo naquele momento. Mas quando Jesus termina o jejum, ele pensou, ele está fraco, ele está vulnerável, ele está com fome. 40 dias desse deserto, sem ninguém, sozinho, sem comer, sem beber. Esse é o momento oportuno. Irmãos, o diabo ele sabe exatamente os nossos pontos fracos e qual é o momento oportuno. Não se engane, não se deixe enganar. Não ajam como se isso fosse uma coisa tola. Não faça isso. Porque pense, se ele conseguiu persuadir um homem como Davi, um homem segundo o coração de Deus, com tantas experiências com Deus, um homem vitorioso nas batalhas, que venceu diversos e até centenas de filisteus, mas foi abatido pelo diabo. Olha o que a palavra fala ainda, o que Pedro usa. Ele fala assim, o vosso adversário ele anda em derredor, ele ruge procurando, para quê? Para fazer cosquinha? Para fazer uns arranhãozinhos? Para quebrar uma perna? Não. Para devorar, destruir, acabar com tudo. Irmãos, nós nunca vimos algo acontecer com tanta clareza como nossos dias. São pais perdendo os filhos. Casamentos sendo destruídos. São famílias inteiras sendo devastadas. E nós, como cristãos, muitas vezes estamos assistindo tudo isso, achando que é normal. E ainda pior, nós julgamos as pessoas como se elas não quisessem nada com Deus. Meus irmãos, isso é muito sério.
Vejam a expressão que ele usa: para devorar, para destruir, para aniquilar, para acabar. A palavra devorar aqui é catapinô, que quer dizer engolir apressadamente. Esta mesma expressão foi usada quando o Senhor falou que o mar vermelho ali, no momento que o povo passa a pés enxutos e o mar engole os exércitos de Faraó. A mesma expressão usada. Devorar, destruir, acabar com tudo, inundar. Irmãos, ele não tem misericórdia. Ele não está nem um pouco interessado na sua unha encravada, no seu esporão. Ele não está nem um pouco preocupado em fazer você ficar mancando uma perna. Ele quer destruir. Ele quer devorar. Irmãos, vejam que quando o Senhor falou com Jó, quando o Senhor falou com o diabo sobre Jó, o Jó argumentou com o Senhor: Senhor, ele tem tudo isso porque o Senhor dá tudo para ele. E o Senhor disse assim para ele: pode ir e tira tudo, só não toca na vida dele. Vocês já pararam para pensar que o diabo não perdeu tempo? Ele imediatamente foi atrás de Jó, e Jó foi recebendo uma notícia atrás da outra, um mensageiro atrás do outro. Jó, sua lavoura acabou, queimou tudo. Jó, os animais todos, olha, veio um raio, veio um trovão, morreu tudo. Outro já chegou e falou: seus filhos estavam lá, todo mundo junto, todo mundo foi destruído. Ele não perdeu tempo, ele não ficou bolando um plano, ele atacou imediatamente com a permissão de Deus. Irmão, se ele puder, se ele tiver condições, ele não vai perder tempo. Os irmãos se lembram de Judas? Quantas vezes será que Jesus não falou com Judas? Ou quando Jesus dá o bocado para ele, aquilo era uma expressão de amor? Aquilo era uma expressão de afeto? E aí o Senhor Jesus diz a ele: vai e faz o que você tem que fazer. Naquele momento ele já estava possuído pelo diabo, para trocar Jesus por 30 moedas. E o diabo foi tão astuto com ele, que ele sequer achou lugar de arrependimento. Ele se precipitou, diz a Bíblia. Por quê? Porque o leão quer devorar. Bom, diante de tudo isso, irmãos, como vencer o inimigo então? Se ele tem essas características, nós somos apenas homens. Como vencê-lo? Muito bem, meus irmãos, o texto já nos ensina. E eu quero ficar no texto. Vejam comigo aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios. Primeiro ponto é esse. Sede sóbrios. Sobriedade, irmãos, é o mesmo do que limitar a influência controladora das emoções e desejos humanos. É você estar realmente numa posição de controle, de domínio próprio. É o contrário de embriaguez. Quando você vê uma pessoa embriagada, você vê que aquela pessoa perdeu o controle das emoções, ela perdeu o controle até mesmo do próprio corpo, do que fala, do que pensa. Quando Pedro diz, sede sóbrios, ele está justamente apontando para isso. Olha, vocês são cristãos, vocês são crentes, vocês são servos do Senhor, vocês são igreja de Jesus Cristo, vocês precisam estar sóbrios, vocês precisam ter o controle da situação, vocês precisam limitar esta influência carnal, frear isso. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está falando. Existem, irmãos, presta atenção, irmãos, isso aqui é importante. Nós precisamos, para vencer o inimigo, nós temos que nos conhecer e conhecer a estratégia do inimigo. Existem alguns alertas que são com coisas que são dentro de nós, irmão. E existem outras que são influências externas. Então vamos lá. Nós, por nós mesmos, já temos algumas inclinações
Temos ou não temos? Todos temos. Todos nós. Não devemos enganar a nós mesmos. Temos nossas falhas, nossas inclinações. Temos aquela área da nossa vida que ela é mais frágil, que ela é mais vulnerável, que ela é o meu calcanhar de Aquiles. Se eu identifico isso, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso fortalecer isso. Se você começa a sentir fortes dores na perna, e você procura um médico, e o médico identifica que é uma questão, às vezes, de fazer algumas sessões de terapia, de fisioterapia, e depois um fortalecimento muscular. Você vai fazer musculação para fortalecer o tórax, os braços? Não, você vai fazer a fisioterapia e a musculação, seja lá aquilo que o médico receitar, para fortalecer aquela parte que está precisando ser fortalecida. Foi identificada aquela parte. Você pode até fazer as outras, não tem problema. Mas aquela parte tem que ser o centro da sua atenção. Observe, meus irmãos, que na vida cristã é da mesma forma. Existe uma área na sua vida, meu irmão, minha irmã, que você é frágil nela, que você cai nela frequentemente. Então comece a trabalhar isso, imediatamente. Porque certamente o diabo já conhece o seu ponto fraco e vai usar isso contra você. O segundo ponto são as influências externas. Veja, meus irmãos, que quando Davi foi tentado, houve ali influências externas. Ele quis fazer um censo. E o diabo tentou contra ele. Olha que interessante quando o diabo tenta Eva. Ele vem sorrateiramente como uma serpente, usando de vários argumentos, influência externa. E aí ele toca num ponto que ele entendeu que era a vulnerabilidade dela. Você vai ser como Deus se você comer da árvore, do fruto da árvore. Essa era a vulnerabilidade dela. E ela estava sozinha naquele momento. Ela estava só, conforme diz a Bíblia. Irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 16, nós lemos aqui hoje que nós devemos estar com o escudo da fé, para que possamos suportar os dardos inflamados do inimigo. Esses dardos, meus irmãos, ele tem um alvo e ele é inflamado, ele é envenenado. Mas o apóstolo Paulo já deixa a dica. Tomando sobretudo o escudo da fé. Nós vamos falar disso daqui a pouco. O outro ponto que o apóstolo Pedro fala é que, além de sóbrios, nós temos que ser vigilantes. No original é estar atento, alerta, em um estado de observação e prontidão a todo momento. O que é isso? É você estar a todo momento atento. Porque a nossa luta, meus irmãos, conforme o apóstolo Paulo diz, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Sua luta não é com a sua esposa, sua luta não é com a sua mãe, sua luta não é com o seu irmão, a sua luta não é com aquela pessoa que vive te perseguindo, a sua luta é contra o diabo, é contra principados e potestades. Não adianta você querer enfrentar a coisa carne com carne, a sua luta é no campo espiritual. E uma vez que ela é no campo espiritual e os seus olhos não podem ver, você precisa estar a todo momento com os olhos abertos, vigilante. É um alerta contra as forças externas. É uma atenção aos perigos da vida espiritual. Aonde você tem frequentado, irmão? Com quais pessoas você tem andado? Como você está investindo seu dinheiro? O que os seus olhos têm visto nas caladas da noite? O que você conversa quando você está com outras pessoas? Qual é os seus assuntos? Comece a repensar isso, irmão. Comece a rever isso, irmão. Comece a rever sua agenda do WhatsApp. Comece a rever. Nós podíamos falar tantas coisas sobre isso. Olha o que um puritano teólogo, John Nolan, disse. Temos de vigiar a todo instante. Em nossos deveres, em nossa vocação, em nossa conversa, em nosso descanso, em nossas provações, em nossas alegrias, em tudo o que fazemos. Se formos negligentes em qualquer ocasião, sofreremos por causa disso. Todo engano, todo descuido é perigoso. Mas Paulinho, eu só estou saindo com a minha família, eu só fui... Fica atento, irmão. Guarda os seus olhos.
Olha como que você lida com o seu dinheiro, com os seus negócios. Fica atento, irmão. Fica atento com quem frequenta a sua casa. Fica atento com quem você conversa no WhatsApp. Fica atento. É interessante, irmãos, porque até foi trazida aqui uma palavra para as mulheres na quarta-feira. E Provérbios capítulo 7 vai falar, irmãos, olha que interessante. Provérbios capítulo 7, versículos 7 e 9, eu gostaria que fosse projetado. Diz assim, olha que interessante, irmãos, para que nós entendamos o que isso quer dizer. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho de sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite e nas trevas. Olha esse jovem de Provérbios, ele estava no lugar errado, colocou seus olhos na pessoa errada e começou a segui-la. Faltou juízo, vigilância, atenção. Irmãos, eu vou dizer isso aqui para os irmãos, que é muito fácil culpar as pessoas, não é? Ah não, eu estou nessa situação por causa do fulano. Eu estou nessa situação por causa da fulana. Será? Será que não faltou vigilância, não? Será que não faltou um olhar espiritual? Será que você não foi vítima de um dos ataques do diabo por causa da sua brecha? Por causa que você não vigiou? Por causa que você fez errado? Veja, irmãos, o que a palavra do Senhor dá exemplo de Neemias. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, Sanbalate e Tobias ficavam o tempo todo convidando eles, desce daí gente, vem cá, vamos tomar um café, vem cá, vamos conversar melhor sobre esta obra, vem cá, olha, vamos bater um papo, vamos jogar um xadrez, olha, vamos ali fazer uma pescaria. E Neemias, não, de modo algum vou parar essa obra, uma mão na pá e a outra na espada. Deve que, assim, humanamente falando, o serviço não ia render muito, né? Mas a Bíblia diz que rendeu muito serviço, os muros foram reconstruídos, as portas foram restauradas e a glória de Jerusalém voltou, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que maravilha, que experiência. Mas o diabo estava lá, tentando fazer parar aquela obra. Nós estamos terminando, meus irmãos. O texto ainda diz assim, ó, confiram comigo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Resisti-lhes firmes na fé. Meus irmãos, aqui, essa palavra resistir-lhes firme, resistir ao diabo, resistir ao leão, quer dizer uma resolução, uma firmeza, uma definição, é dizer não, não. É isso, meus irmãos. É uma decisão, é uma definição. É fazer o que Daniel disse quando ele foi preso, que ele foi levado para o cativeiro. Daniel definiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Foi uma definição, foi uma resolução. Foi algo que ele decidiu diante do Senhor, para agradar o Senhor, para glorificar o Senhor. E eu acho que nós não precisamos nem falar dos resultados de Daniel aqui, né, irmãos? Foram os mais incríveis, os mais excelentes, os mais gloriosos, porque ele tomou essa definição, ele resistiu. Meus irmãos, quantas vezes será que não foi colocado diante dele o banquete de Nabucodonosor, iguarias, manjares, carnes das mais... E ele olhando tudo aquilo, e falando, não, traz meu prato aí, legumes. Alguém podia olhar e falar assim, esse cara é maluco. Não faz sentido nenhum, ele vai abandonar tudo isso por causa de legumes? Resolução, porque ele conhecia a palavra. E ele sabia que no meio daquelas carnes, poderia haver carnes de animais de patas fendidas, animais amaldiçoados não, proibidos pela lei de Deus de se alimentar. Ele não ia ter discernimento. Carne por carne, ele não ia ter discernimento. Então ele foi radical na decisão dele. Não vou comer carne, para não correr o risco. Não vou comer. Irmãos, às vezes o que nos falta é isso, sabia? Às vezes nós ficamos flertando com a situação. A gente fica flertando. Não, eu sou forte, eu sei até onde eu posso ir. Sabe, é? Aham. Tá bom.
tudo bem. Olha o que o Senhor Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Meus irmãos, suportar repetidos ataques, tentações. Vocês lembram quando eu falei de Jesus? O diabo tentou 3 vezes. E Jesus, meus irmãos, não resistiu xingando o diabo, gritando: o sangue de Jesus tem poder. Não fez nada disso. Ele usou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não, te darei tudo isso e prostrado me adorares. Não tentarás o Senhor teu Deus, somente ao Senhor Deus adorarás, como está escrito. Ele usa a expressão, está escrito. Irmãos, como nós vamos vencer o diabo? Pela palavra. Pela Bíblia. Nós vamos resistir firmes. Quando ele vier com as suas ofertas, com os seus ardis, com os seus ataques, nós vamos com a palavra. Nós vamos conhecer a palavra e ela será para nós como diz Paulo em Efésios capítulo 6, uma espada inflamada, uma espada de 2 fios, apta para discernir pensamentos e intenções do coração, que penetra até as juntas e medulas. A palavra, irmãos, a palavra. Resista pela palavra. Faça como Jesus. Não invente, não crie uma situação, não venha com uma revelação nova, não. Faça como Jesus Cristo. Olha o que a palavra fala em Tiago, capítulo 7, versículo 4. Resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista, irmão. Faça como José. Vocês já pararam para pensar em José na casa de Potifar? Potifar confiou naquele homem. Potifar colocou José para governar sua casa. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar por muitos dias tentou José. Até que um dia ela fez algo mais intenso. Ele teve que, sair correndo. Ela puxou uma peça de roupa dele e ainda o acusou. Que ele tentou algo contra ela. Mas ele não abriu a boca. Ele foi preso. Mas o Senhor estava vendo todas as coisas. Mas ele não pecou contra o Senhor. E lá na frente, o Senhor levantou ele para ser governador. Não era mais para ser o líder da casa de um egípcio. Era para ser o governador do Egito. Irmãos, o que o Senhor tem para nós, sabe o que é? É o que a palavra fala em Apocalipse. Seremos reis e sacerdotes. Seremos reis e sacerdotes. É o que Deus tem preparado para nós. Resista, irmão. Resista, irmão. Eu sei que é difícil, está difícil. Mas resista. Fica firme, confiado nas promessas, confiado na palavra, confiado naquilo que a Bíblia diz. Não abra mão das promessas, não abra mão daquilo que Jesus prometeu. Não abra mão, meu querido, não abra mão. Examine as Escrituras, leia esse livro, coma esse livro, observe o que está escrito nesse livro. Pegue essas promessas aqui e viva ela, irmão. Por mais difícil que seja, a Bíblia diz que Abraão creu contra a promessa. Abraão creu contra a esperança. Não havia esperança, ele creu com algo que era impossível. E nós cremos também no impossível, no invisível, irmãos. Nós cremos no invisível, não é na circunstância. Pedro fala assim: resistir firmes na fé. Na fé. E aí nós voltamos em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 13. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmão, exercita a fé, irmão. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. Exercita a fé, irmão. Não se deixe enganar, não se deixe iludir, não se deixe persuadir, não se deixe... Meus irmãos, por que eu estou sendo tão enfáticos nisso? Porque a Bíblia diz que os últimos dias da igreja de Cristo seriam marcados por muita apostasia, por muita frieza espiritual, por muita indiferença,
O diabo enganaria a muitos. E a Bíblia vai mais longe, ela fala que se aqueles dias não fossem abreviados, até mesmo alguns escolhidos poderiam ser enganados. Não se deixe enganar, irmão. Não se deixe enganar. A fé, meus irmãos, ela tem dois aspectos importantes, e com isso nós vamos concluir aqui, passando para o final. A fé tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto objetivo, que são pilares e fundamentos, os princípios da fé. E o segundo são os subjetivos, a nossa confiança e esperança em Deus. Um outro teólogo chamado R.C. Sproul, ele disse assim, olha que interessante, devemos resistir arraigando-nos profundamente no conteúdo da fé ou doutrina cristã. Doutrina tem a ver com a verdade revelada de Deus. E aqueles que dominam a doutrina da palavra de Deus têm uma base sólida que os capacita para resistir ao diabo e aos seus ataques. Sabe por que muitos caem? Porque não examina as Escrituras. Porque não crê nas Escrituras. Porque não vive a palavra de Deus. Vai cair. É questão de tempo. É questão de tempo. Calvino disse assim, olha o que Calvino disse. Resisti, diz ele, mas é possível que alguém questione. Como? Resistir como? A isto ele responde, que há na fé força suficiente, não em vossa força, mas no poder de Jesus Cristo. Irmãos, olha que bonito isso que ele disse. Na fé existe força suficiente. Não é em você. Não é na sua performance. Não é na sua capacidade. É no poder de Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Jesus venceu. E nele nós somos mais que vencedores. Maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Agora volte comigo aqui, irmãos, para nós fecharmos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu vou ser bem popular no que Pedro está dizendo. Irmão, a sua luta não é a única, não. A sua luta não é a maior do mundo, não. Está todo mundo passando luta, irmão. A luta é grande para todo mundo, o sol nasce para todo mundo, a chuva cai em todos os telhados. Assim como vocês estão sendo perseguidos, todos os crentes do mundo estão. Todos os crentes do mundo, em todos os tempos, em todas as eras, em todos os séculos, sofreram. Não ache isso estranho, irmão. Não pense que não possa acontecer com você. Não faça disso um vitimismo. Não faça disso um amuleto de apoio, uma muleta de apoio. Você é crente, irmão. E a Bíblia diz que todos que quiserem viver piedosamente padecerão perseguições. Ele vai atrás de você. Mas, lembra que o diabo está ao derredor? Porque ao nosso redor está o nosso Deus. Glória a Deus. Não há o que temer. Olha o versículo, a continuação. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, o que está ao vosso redor, irmãos? O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Jesus, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo, depois de vocês ter sofrido um pouco, assim como Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Sabe por que nós vamos vencer o diabo, irmãos? Porque Ele vencerá por nós. Sabe por que você vai chegar até o fim, irmão? Porque Ele mesmo fortalecerá, fortificará, te sustentará. A Bíblia diz, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o último dia.
O Senhor não vai abandonar os seus. Assim como Jesus intercedeu por Pedro. Assim como Jesus disse: Pedro, Pedro, o inimigo tentou te peneirar, mas eu intercedi ao Pai por você. Pedro, meus irmãos, só venceu porque Jesus intercedeu por ele. E nós temos um intercessor lá na eternidade que olha diante de nós e olha ao Pai e clama por nós. Pai, não deixa ele sozinho não. Sustenta ele, não deixa o diabo vencer ele não. Irmãos, a partir de hoje, lembra dessa palavra, irmãos, e aplica. O Deus da graça está ao nosso redor. Não temos o que temer, mas não podemos baixar a guarda. Estamos muito perto de chegar lá, né, Tatiana? Nós estamos muito perto. A gente já está avistando a terra. Logo, logo, nós vamos entrar lá, em nome de Jesus. Por que eu tenho tanta certeza? Porque em Cristo nós já somos, não seremos não, nós já somos mais que vencedores. Amém?